Há décadas, a Síria está no centro das rivalidades geopolíticas internacionais. E os Estados Unidos são um dos atores mais influentes da região. Sua presença, motivada por interesses estratégicos, econômicos e de segurança, levantam questões sobre seus objetivos reais. Trata-se de uma luta contra o terrorismo, uma busca pelo controle dos recursos energéticos ou um desejo de combater a influência de potências como Rússia e o Irã? É isso que eu gostaria que você descobrisse nesse vídeo. Exploraremos o complexo relacionamento entre as duas nações, cujas repercussões são sentidas muito além das fronteiras da Síria. As relações entre a Síria e os Estados Unidos são marcadas por tensões persistentes, diferenças ideológicas e confrontos geopolíticos. Após a independência da Síria, em 1946, as relações com os Estados Unidos foram inicialmente limitadas, mas relativamente amigáveis. Washington via Damasco como um aliado em potencial da região, principalmente por causa de sua posição estratégica. Entretanto, com o surgimento do nacionalismo árabe e a ascensão do partido Baath na década de 1960, a Síria se distanciou ainda mais dos Estados Unidos e se aproximou da União Soviética, sua principal parceira durante a Guerra Fria. Mas as relações realmente se deterioraram na década de 1980, quando os Estados Unidos acusaram a Síria de apoiar o terrorismo, principalmente por meio de grupos como Hezbollah e outros movimentos palestinos. A Síria foi então colocada na lista dos Estados Unidos de países patrocinadores do terrorismo em 1979, status que mantém até hoje. Não podemos esquecer que a Síria faz parte do eixo de resistência. Uma aliança informal entre o Irã e vários grupos militares e políticos do Oriente Médio, incluindo a Síria. Esta aliança visa se opor às influências ocidentais dos Estados Unidos e de Israel e promover os interesses xiitas na região. O Irã, inimigo jurado dos Estados Unidos, apoiou militar e financeiramente vários grupos desta aliança, como Hezbollah no Líbano, as milícias xiitas no Iraque e o governo de Bashar al-Assad na Síria. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos aumentaram sua presença no Oriente Médio sob a bandeira da guerra contra o terror. Rapidamente, alguns analistas e críticos argumentaram que esta intervenção também visava fortalecer a influência americana na região e garantir o acesso aos recursos naturais, particularmente o petróleo. Durante esse período, embora a Síria tenha cooperado inicialmente compartilhando informações sobre redes terroristas, as relações se deterioraram rapidamente, principalmente quando Damasco se opôs à invasão americana do Iraque em 2003, acreditando que isso desestabilizaria a região. Washington, por sua vez, acusou a Síria de apoiar insurgentes iraquianos, agravando as tensões bilaterais. A revolta popular da Síria em 2011 marcou outro grande ponto de virada nas relações entre os dois países. Enquanto o regime de Bashar al-Assad reprimiu violentamente os protestos, os Estados Unidos apoiaram grupos de oposição. Ao mesmo tempo, Washington estava diretamente envolvido no conflito sob o pretexto de combater o Daesh, enviando tropas para o nordeste da Síria e apoiando as forças democráticas sírias, dominadas pelos curdos. O apoio aos curdos na Síria foi um aspecto crucial da política externa dos Estados Unidos na região. Desde o início da Guerra Civil Síria, as Forças Democráticas Sírias, também conhecidas como SDF, dominadas pelos curdos, desempenharam um papel central na luta contra o Estado Islâmico. Os Estados Unidos reconheceram o SDF como um aliado eficaz e forneceu apoio militar, financeiro e logístico para fortalecer suas capacidades. Além da Síria, essa aliança também gerou tensões com a Turquia, que considera os grupos curdos sírios uma ameaça à sua segurança nacional, devido aos seus laços com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, também conhecido como PKK, um grupo armado curdo classificado como terrorista pela Turquia e alguns países ocidentais. Isso causa tensões nas relações internacionais, já que ambos os países são membros da OTAN. A Síria acusou os Estados Unidos de violar sua soberania e saquear seus recursos, particularmente o petróleo.
Por sua vez, Washington criticou o papel de Damasco na crise humanitária e sua aliança com o Irã e a Rússia, vistos como adversários estratégicos dos Estados Unidos. Em 2014, os Estados Unidos se juntaram à coalizão internacional para combater o Estado Islâmico. Esta aliança é liderada pelos Estados Unidos e é composta por mais de 80 países. Foi formada em resposta à rápida expansão do Estado Islâmico, também conhecido como ISIS, no Iraque e na Síria, que atingiu seu pico territorial no final de 2014 com a captura de cidades como Raqqa, Fallujah e Mossul. Os principais objetivos desta coalizão são destruir o ISIS, reduzir sua capacidade de gerar receita e recrutar membros, e apoiar governos locais em seus esforços para restaurar a segurança e a estabilidade da região. A coalizão realiza ataques aéreos, fornece assistência militar e logística e apoia forças de segurança locais em suas operações contra o ISIS. Os Estados Unidos enviaram cerca de 2.500 soldados para o Iraque e 900 para a Síria. Mas o EI, que assumiu o controle de grandes áreas do território sírio e iraquiano antes de ser derrotado em 2019, continua ativo, principalmente em áreas rurais e remotas fora das grandes cidades. Em 2020, o Ato César foi assinado. A Lei de Proteção Civil César-Síria, também conhecido como Lei César, é uma lei que impôs sanções severas contra o governo sírio, incluindo ao presidente Bashar al-Assad por crimes de guerra cometidos contra o povo sírio. O nome César se refere a um pseudônimo usado por um ex-funcionário sírio que documentou torturas e outras atrocidades cometidas pelo regime Bashar al-Assad. Essas evidências foram apresentadas ao Congresso dos Estados Unidos e ajudaram a levar à aprovação desta legislação. As sanções da Lei César visam atingir as indústrias sírias, particularmente relacionadas à infraestrutura, manutenção militar e produção de energia. Elas também se estenderam a indivíduos e empresas que forneceram fundos ou assistência ao governo sírio. Entidades iranianas e russas que apoiaram Assad também foram afetadas por essas sanções. Mas tudo mudou para Bashar al-Assad em 29 de novembro de 2024, em Alepo, quando vários grupos rebeldes tomaram o controle de quase metade da cidade. 8 de dezembro de 2024 marcou o fim da era Assad. Mas quais foram as consequências para os Estados Unidos? Em novembro de 2024, pouco antes da queda do governo Assad, os Estados Unidos atacaram alvos ligados ao Irã na Síria, matando 4 membros de grupos ligados ao Irã. Segundo o Pentágono, esses ataques contra 9 alvos ligados a grupos apoiados pelo Irã na Síria foram uma resposta aos ataques contra as tropas de Washington no país. Os Estados Unidos, então, dobraram o número de tropas na Síria nos últimos meses, de acordo com o Pentágono. Isso fez parte das operações contra o ISIS, elevando o número para cerca de 2.000. Desde a queda do governo de Bashar al-Assad, Washington intensificou seus ataques visando áreas anteriormente protegidas pelas defesas aéreas sírias e russas. Também não devemos esquecer que o seu grande aliado Israel faz fronteira com a Síria. Washington também alertou sobre os estoques de armas químicas da Síria. Algumas semanas antes de retornar à Casa Branca, Donald Trump declarou que os Estados Unidos não deveriam intervir na situação da Síria. Acrescentou que a Síria seria uma bagunça, mas não era amiga dos Estados Unidos, que não deveriam ter nada a ver com ela. Durante seu mandato, Joe Biden perdeu interesse na Síria. Na política externa, sua administração se concentrou na Ucrânia, na influência da China no Indo-Pacífico e no Oriente Médio, na Palestina e no Líbano. Está claro que o conflito entre a Síria e os Estados Unidos reflete os profundos riscos da política externa americana no Oriente Médio. Embora a luta contra o Daesh e a estabilização da região tenham sido apresentadas como as principais justificativas, outras motivações, como o acesso a recursos e influência no Oriente Médio, parecem desempenhar um papel igualmente importante. E a questão permanece:
Até onde os Estados Unidos irão para preservar seus interesses nesta região? E qual será o papel de Trump nesta história?